Livro de Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo 2. Terceiro livro da Bíblia, capítulo 2. Para Gênesis, Êxodo e Levítico. Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo de número 2. Terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo e Levítico. Levítico, capítulo 2. Começando no primeiro versículo. Levítico 2, a partir do versículo 1. O título é As Ofertas de Manjares. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela lhe dará azeite, e porá o incenso sobre ela, e atrará os filhos de Arão e os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobrejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, e de oferta queimada ao Senhor. Até o versículo de número 3. Vai manter sua Bíblia aberta, que nós estaremos analisando todo o capítulo, que é pequeno também. O nome do livro, Levítico, é derivado da tribo de Levi. É um livro que Deus falou com Moisés para escrever, voltado para a tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? Era uma parte do povo de Deus que foi separado para viver somente da obra de Deus. Eles não iam fazer mais nada, eles não iam ter fazenda, eles não iam ter gado, nada. Só iriam trabalhar para a igreja. Se fosse hoje em dia, seria como pastor. Só que ele não é só o pastor, toda a família do pastor deveria trabalhar na igreja. Essa é a ideia. Então, Levítico, o nome Levítico, a ideia é ligada à tribo de Levi. As palavras-chave, as palavras-chave que a gente encontra seria acesso e santidade. Qual a ideia disso? Que o livro de Levítico tem como finalidade mostrar o acesso, como você se chegar a Deus, e a santidade que Deus exige. E a palavra santidade é tão forte que ela aparece, a palavra santo aparece mais de 80 vezes no livro. No livro de Levítico, a palavra santo aparece mais de 80 vezes. O livro de Levítico é um conjunto, é um compêndio, um conjunto de leis divinas. Um livro que parece com ele, um livro que ajuda a entender Levítico, é o livro de Hebreus, que é lá no Novo Testamento. E aí o texto começa falando a oferta de manjares. O que seria a oferta de manjares? Seria uma oblação. Pastor, misericórdia, o que é oblação? Seria sacrifícios que não têm derramamento de sangue. Seriam ofertas de cereais. É quando o povo pegava o cereal e fazia e oferecia a Deus. E aí nós vamos ver aqui que tem algumas maneiras de oferta de manjares, tem alguns tipos dessas ofertas. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos tentar ir clareando. Aqui nós levantamos ofertas, você vem aqui e coloca moeda, coloca dinheiro, mas vamos supor que um dia você fala assim, não, eu vou doar para a igreja um bolo. Pode? Pode. É o que está no seu coração. Então era isso que Deus falou, ó, você pode vir, não é obrigação, você pode vir trazer oferta de cereal. Trigo é cereal. Então tinha 4 tipos. Ou a pessoa podia levar o pobre, vamos dar um exemplo aqui, a flor de farinha, ou a pessoa levava a própria farinha e consagrava a Deus. Senhor, estou trazendo a farinha para o Senhor. Ou a pessoa podia fazer bolo, mas detalhe, esse bolo não podia ter fermento. Mas por que, pastor? O que Deus queria era a coisa mais natural possível, não podia ter fermento. Então, como que ia ser a oferta de cereal? Primeiro, podia ser só farinha. Segundo, poderia fazer o quê? Um bolo. Eu achei interessante que ela também podia ser cozida. Não é da nossa região, mas aí a gente pode lembrar do cuscuz. Não é o cuscuz? A dona Geralda lembra do cuscuz.
cuscuz não é assado, né? E não leva fermento. Você pega o cuscuz, põe na forma dele, e é muito, não tem água na boca. É muito gostoso o cuscuz, tá? Então, aí fala, primeira maneira, você só levar a farinha. Segunda maneira, você levar o bolo. Terceira maneira, você cozinhar numa panela. Tem algumas traduções que falam caçoula ou frigideira funda. Seria quase um cuscuz. Você cozinhava a farinha e levava para Deus. Aqui, Senhor, e é uma coisa pura, é uma coisa gostosa. Imagina só, quando alguém anuncia, eu vou te visitar, e a pessoa você gosta muito, o que você faz? Você prepara um café, às vezes você nem compra pão, não. Eu vou fazer o pão, ou eu vou fazer o bolo, eu vou fazer o biscoito, porque você gosta muito da pessoa. Aí Deus entendeu isso. Olha só, você pode vir na oferta de manjares, na oferta de cereal, você pode trazer só o cereal. Tem gente que não sabe fazer bolo. Você pode trazer o cereal, você pode trazer o bolo, não pode ter fermento. Você pode trazer essa oferta sua cozida, aí o pessoal logo leva o cuscuz, cozida, e você pode trazê-la um pouco que a gente vai aceitar também, certo? Aí, como que tinha que ser isso? A pessoa traria a farinha, ou o bolo, ou cozida, e nisso ela tinha que colocar azeite também, azeite. E no azeite ainda tinha que um pouco de incenso, jogar por cima do incenso. Aí o que acontecia? Não era você que entregava, não. Você dava para o sacerdote pegava, aí tinha um altar parecido com isso aqui, só que ele era dourado. Era onde sacrificavam os animais para a oferta a Deus. Mas a sua oferta de cereal também era ali. Então, o sacerdote trazia a quantidade que você trouxe, pegava um punhado com a mão, e aquele punhado que ele pegava com a mão, ele queimava. Bom, pastor, eu levei muito, mas o restante era santo e era para o sustento do sacerdote. Eles podiam trabalhar? Não. Eles podiam plantar? Não. Então eles viviam daquilo que sobrava da sua oferta. Olha que coisa interessante. Então, quando o sacerdote veio alguém trazer bolo, falou, oh, aleluia, vem bolo aí, ó, o bolo chegando. E está chegando aí o cereal cozido. Porque ele tirava, pegava aquele altar de ouro, ele colocava fogo ali. Colocava fogo na frente de flor, aquele fogo queimava aquele cereal. E a Bíblia fala que ele subia como um aroma, um cheiro agradável a Deus. Essa oferta, queridos, a Bíblia fala que ela é como um momento de gratidão do povo. Não era obrigatória? Era obrigatório? Não. Aqui está falando como que tinha que ser. Essa oferta de cereais é uma oferta de gratidão a Deus. É uma maneira de falar assim, obrigado pelo que você fez. Mas por que cereal? Vamos lembrar que o povo de Israel vivia da agricultura. Por que a gente traz dinheiro? Porque a gente vive do dinheiro. Ou você trabalha por causa de dar arroz. Você não trabalha por causa de dar arroz, não, né? Eu quero dinheiro. Então a gente oferta hoje dinheiro porque a gente recebe aquilo na nossa mão. Aí, se você for em algumas igrejas aí do interior que mexe com plantação, você vai chegar lá, vai ver gente que vai dar saca de soja, saca de milho. Ele não tem dinheiro, não. Ele dá, o pastor lá, vende e transforma em dinheiro. Certo? Outra coisa interessante, queridos, é o seguinte: nessa oferta não podia ter fermento e não podia ter mel. Não podia. Fermento e mel não podia. Só podia ser ali. Mas tinha um outro porém. Toda oferta tinha que ser acompanhada de sal. Eu disse, sal, Jesus? Por que sal? Fiquei curioso. Não é que ia misturar o sal na oferta. O sal, vocês já viram? Alguém fala, não vou usar o sal hoje porque já venceu a validade. Alguém já ouviu falar isso? Nunca ouvi falar que o sal vence a validade. A ideia do sal era que dizer o quê? Que aquela oferta era em reconhecimento a um compromisso eterno com Deus. O sal tinha essa finalidade. Tudo que eles fossem oferecer tinha que ter sal. Falando o quê? Eu sempre vou ofertar ao Senhor. O sal era isso. A ideia de sal é isso. A gente até acha no livro de Crônicas
Deus falando que eu fiz um concerto de Saul com o rei Davi. Queria dizer o quê? Não é que Deus trocou Saul, não. Queria dizer que era um concerto para sempre. E naquela região tinha o costume seguinte, que coisa interessante. Vamos supor, eu virei amigo do Hudson. Sabe o que a gente tinha que fazer? Eu tinha que dar sal para ele e ele tinha que me dar sal. Ué, mas por quê? Estava representando que a nossa amizade, a nossa lealdade seria para sempre. Olha que coisa interessante. Então eu virei amigo da irmã Geralda. Não é cafezinho não é perto de mão não. Ela tinha que me dar sal, toma o seu sal. Então a irmã Geralda, sal. Quando eu comesse o sal ou ela comesse, está falando o quê? Que a nossa amizade nunca mais ia acabar. Então o sal junto com a oferta queria dizer o quê? Que a minha gratidão a Deus seria para sempre. E aí quando o sacerdote pegava aquele bocado e queimava, falava assim, isso aqui é um memorial diante de Deus. Qual a ideia de memorial? É que ninguém esqueça do que aconteceu. Aqui em Volta Redonda, já tentaram destruir, não tem aquele memorial, de repente é só eu que lembro por causa da idade, quando o Juarez era prefeito, não, ele era do sindicato, que teve aquela guerra, exército contra o CSN, aí 3 pessoas morreram. O que eles fizeram lá na praça? Memorial aos 3. Tem gente que passa ali e nem lembra, mas vai lá e lê a plaquinha. 3 funcionários morreram no confronto. Então memorial é para que você não esqueça o que foi feito. Então quando o sacerdote queimava aquele cereal, falava no memorial diante de Deus, o que queria dizer? Que Deus jamais ia esquecer que você era uma pessoa grata. Fulano está me agradecendo. Fulano está reconhecendo o que eu fiz por ele. Essa era a ideia de apresentar. Outra coisa interessante que a gente vê aqui, no capítulo 2 de Levítico, ele diz o seguinte: existia uma oferta chamada primícia. Qual era a ideia de primícia? Era que tirasse a primeira coisa. Então, plantamos milho. Antes de qualquer coisa, a primeira colheita, a primeira espiga era para Deus. Só que Deus falou assim, a primícia já é minha. As primeiras coisas que você tem já é minha, já é meu. Pronto. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus está falando o seguinte: a oferta de cereal é uma coisa, a primícia é minha. Então você não pode ofertar a primícia falando que é uma oferta de gratidão, porque a primícia já é minha. Porque a regra é o seguinte, queridos: todo primogênito tinha que pertencer a Deus. O que ele fez para dar um desconto a Israel? A tribo de Levi é minha. Então seus primogênitos, vocês. Então quando você vê um pastor, você fala assim: Senhor, obrigado, porque o seu filho primogênito tinha que ser pastor. Pastor, isso é bom? Depende. Se seu filho for pastor na África, é bom? Ai, meu Deus do céu, meu filho está longe de mim. Então quando você vê um pastor, fala: opa, meu filho está lá. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor. Porque os levitas substituíram os primogênitos de Israel. E hoje o pastor missionário substitui os nossos primogênitos em relação a Deus. Certo? Mas diante disso, o que nós podemos tirar de prático? Isso aconteceu há cerca de 1400 anos antes de Cristo. Já tem 2013 anos que Cristo veio. Olha quanto tempo Cristo tem. Olha como que isso é antigo. Antigamente era obrigado os homens usarem chapéu, não tinha chapéu, não. Tinha igreja que o cara tinha que vir de chapéu. Até na porta você tirava o chapéu. Quando imagina uma coisa tão mais antiga, mais de 3 mil anos atrás, o que nós podemos ver aqui, queridos? Qual é a lição para o nosso dia a dia, para hoje, século XXI, diante de hoje? Primeira coisa que eu falo, o tema. Qual é o tema da lição daqui? Queridos, o tema de hoje seria o Deus que recebe a gratidão. Amém? O Deus que recebe a gratidão. Primeira coisa, queridos, que eu quero destacar: não importa como você vai agradecer. Lembra que aqui tem 4 tipos de ofertas de gratidão? Qual era o tipo? A farinha, o bolo e o cuscuz. Olha que é o cuscuz. E o outro tipo de farinha. Não importa como você vai agradecer, Deus recebe a sua gratidão. Alguns vão agradecer cantando, outros vão agradecer falando, outros vão agradecer orando, mas o primordial que Deus quer
com gratidão é a nossa vida. Observem bem, queridos, que Deus falou o seguinte: olha, a primícia, as primeiras ofertas já são minhas. Você não pode ofertar isso. Você tem que ofertar algo diferente, a mais. Então o que Deus está falando? Você não pode apenas dar aquilo que está acostumado a dar. Gratidão, você vai fazer algo a mais. Você vai mostrar como você é grato a Deus. Então, queridos, a primeira coisa, o Deus que recebe a nossa gratidão. A primeira coisa é um Deus que aceita a forma que você agradece a Ele. Deus aceita a sua gratidão. O que às vezes acontece e falta no ser humano é a falta de gratidão. É a falta de reconhecer. Eu estava vendo um programa um dia desse na televisão, até o nome do programa me chamou a atenção. É esquecido. Mais de 1000 formas como morrer. Jesus, eu não ver, não, agora eu quero ver. Mas o interessante ali, que o apresentador, ele fala diferente. Ele fala: olha, o tanto de vírus, de bactérias, o tanto de acidente que você passou durante o dia e não morreu, você tem que agradecer a Deus. E queridos, quem andou de ônibus hoje ou quem saiu na rua hoje? Todo mundo. Estamos aqui. Quantos lugares você colocou a mão que alguém que não lavou a mão colocou a mão também? Ali tem bactéria, ali tem vírus. Quem comeu na rua, sabe lá como foi feito aquilo? Ah não, mas eu tomei coca em garrafa ou em lata. Sabe lá como que foi engarrafar aquilo? Então hoje, quando estamos vivos, são tantas coisas para tirar a nossa vida que são normais. Eu vi de Angra dirigindo. Gente, o que pode acontecer numa estrada é assustador. Estou dirigindo, passou uma vaga na frente, já era. Estourou um pneu, já era. Um barbeiro, já era. São tantas coisas. Queridos, o que quer dizer? Tem mais possibilidade de você terminar um dia morto do que terminar ele vivo. Já provou pensar nisso? Pastor, mas você se você tropeça, aí evangelista. Caiu, quebrou o pé, achou, teve que engessar. Uma queda simples assim, não foi de um lugar alto, né? Não foi de um lugar alto. Caiu de um degrau para o outro, praticamente. Pulou 3 degraus, pronto. Então, o que eu quero chamar a atenção, queridos? Hoje, num dia de gratidão, que nós temos mais possibilidade de terminar um dia morto do que vivo. Não tem lá, é a Andréia, né? Quantas vezes que ela engasgou comendo alguma coisa? Não poderia ter morrido? Poderia. E nós já engasgamos, não tem aquilo? Você está tomando alguma coisa, alguém fala uma coisa engraçada, você vai rir. Queridos, a possibilidade da nossa vida acabar um dia é muito maior do que ela continuar. Por isso que nós temos que sempre agradecer a Deus. E o capítulo 2 de Levítico está nos ensinando isso, as várias maneiras de agradecer a Deus. Oferta de cereal. Então, primeira coisa, que Deus recebe a nossa gratidão. Segundo, aí fala assim: quando você queimar, aquilo é um memorial. O que quer dizer? Que Deus não esquece quando você agradece. Primeira coisa, Deus aceita as formas que você agradece a Deus. Amém? Segundo, Deus não esquece das vezes que você agradeceu a Deus. Só que tem um problema sério. Você viu como que nós somos? Isso é generalizado. Você vai pedir, como você pede? Você especifica, não é? Senhor, está acabando o arroz na sua casa. Você fala: Senhor, me dá tudo. Não, Senhor, me dá o arroz. Senhor, me dá o feijão. Senhor, o arroz e feijão é bom, mas se o Senhor puder mandar um ovinho, eu agradeço. Aí Deus mandou o ovo. Eu falo: Senhor, arroz e ovo é bom, mas não dá para o Senhor mandar uma linguicinha? Senhor, a carne. Mas na hora de agradecer, como que a gente faz? Senhor, obrigado pela comida. Não. A gente deveria agradecer do jeito que a gente pede. Do jeito que eu peço, eu deveria agradecer. Senhor, obrigado pelo arroz, obrigado pelo feijão, obrigado pela carne. E queridos, por quê? Sempre que você agradece a Deus, tem um memorial lá em cima. As orações de gratidão da Kátia, do Hudson, da irmã Geralda, da Fabiana, porque um dia eles pararam de pedir e agradeceram a Deus. Deus não vai esquecer disso. Deus vai lembrar, um dia eles lembraram de mim. Aí, queridos, uma coisa interessante: quando você trazia a sua oferta de cereal, o pessoal levava a sua oferta de cereal, o que acontecia? A sua oferta de cereal, um pouco era de
de Deus, o restante para o sacerdote. Mas pastor, o que isso tem a ver com hoje? Eita, e agora? Sabe o que Deus está ensinando? Que quando você é grato a Deus, quando você agradece a Deus, outras pessoas serão abençoadas também. Quando você começa a ser uma pessoa grata, aquela sua gratidão vai alcançar outras pessoas. Quando você é uma pessoa grata, você passa a ser uma pessoa mais bem-humorada. Porque, queridos, quando você começa a agradecer, faça esse teste. Tira hoje, vamos supor hoje, só para agradecer a Deus. Você vai ver que a sua oração de gratidão é muito maior que qualquer outra oração. Primeiro, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela sua coluna? Que dor de coluna é aí, viu? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo seu dente? Porque dor de dente, Jesus, só misericórdia. Dor de ouvido, nosso Deus. Dor de rins. Então, se você for começar a agradecer a Deus, quer ver uma coisa simples? A semana começou agora, estamos chegando no final de semana, quinta-feira. Bom, você não sabe contar, eu não sei, de repente você sabe. Quantos passos você deu de domingo até hoje? Ninguém sabe. E quantas pessoas que gostariam de dar um passo e não podem, porque estão na cadeira de roda, porque estão entubados. Olha lá, não tem um lá que está doido para sair andando? O Sérgio lá? Te deixa. Então é essa gratidão que nós temos que ter. Quando a gente começa a agradecer, outras pessoas serão abençoadas, porque elas vão ver que elas também são abençoadas por Deus. Então a gente vê aqui que quando o povo levava a oferta de gratidão, o sacerdote era abençoado. Então, primeiro, queridos, o Deus que recebe a nossa gratidão, primeiro, é um Deus que aceita qualquer tipo de manifestação de gratidão. Segundo, é o Deus que não esquece quando você o agradece. Deus não esquece. Terceiro, é o Deus, queridos, que abençoa você e faz com que as bênçãos caiam sobre os outros também. Porque a sua gratidão agrada a Deus. E aí que nós vemos um detalhe aqui. Lembra do salmo que eu comentei? Qual é o papel do salmo? Lealdade e eternidade. Queridos, o que o salmo tem que fazer conosco hoje? Eu tenho que sempre ser grato a Deus. Sempre ser grato a Deus. Eu vou contar uma história aqui que me contaram, uma coisa interessante. Eu acho que ela encaixa aqui. Tinha um rei, não sei se eu te contei, tinha um rei e tinha um servo. E esse servo desse rei, ele era muito temente a Deus. E tudo que acontecia, o servo falava assim: Deus é perfeito. Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é bom, Deus é perfeito. E esse servo saiu com o rei um dia para uma caçada. O rei não era muito fã de Deus. E nessa caçada, uma fera atacou o rei. Nesse ataque, a fera conseguiu arrancar um dedo do rei, mas o servo lutou com o rei e salvou a vida do rei. Mas o rei ficou com raiva, porque perdeu o dedo. Que Deus é esse que fez eu perder o dedo? Não, chama o servo lá. Olha aí, seu Deus, o que ele fez? Perdi um dedo, porque ele me protegeu. Por causa do seu Deus, vai para o calabouço, vai ficar lá na masmorra, está preso. E mandou o servo para lá. Nem agradeceu o servo, porque salvou a vida dele. E passou um tempo, o rei foi caçar de novo. Quando o rei foi caçar, o servo não foi, estava preso. Só que entende que agora o rei não achou uma fera, não. Achou canibal. Aqueles índios, aqueles selvagens que comem carne, comem gente. Só que tem os canibais falando assim: não vamos comer, não, é rei. Vamos comer ele, não. Vamos sacrificar o nosso Deus. Obrigamos um rei. O melhor é para o nosso Deus. E foram sacrificar aquele rei. Quando for sacrificar o rei, tudo pronto. Quando o sacerdote deles, lá, o pajé deles, foi matar o rei, ele olhou assim para o rei, viu que estava faltando um dedo. Diz: opa, não. Esse aí não serve. Nós não podemos sacrificar nada com defeito para o nosso Deus. Libera esse rei. O rei voltou alegre. Nossa. E aí o rei falou: ainda bem que eu não tinha um dedo. Se eu tivesse um dedo, eu estava morto. Mas ele lembrou do servo. Ele mandou: chama o servo. Ele chamou o servo. Ô servo, tudo bem, eu entendi que seu Deus é perfeito. Se eu não tivesse perdido o dedo, estava morto. Mas por que o seu Deus deixou você ficar no calabouço? Que Deus é esse? Eu cometi
tinha injustiça e ele não fez nada. Aí o servo falou assim: rei, Deus é perfeito. Se eu não tivesse no calabouço, eu ia na caçada. Eu tenho todos os dedos. Eu ia ser sacrificado. Por isso que eu estava preso. Deus é perfeito. É isso que nós temos que entender e ser grato. Aconteceu um problema, obrigado, porque poderia ter sido pior. Furou o pneu do carro. Amém. Vai que você continua e sofre um acidente lá na frente. Queridos, a presença do sal na nossa vida tem que ser constante. Por que o sal tem que ser constante? Eu sempre tenho que agradecer a Deus. Acabou o gás, glória a Deus. Mas pastor, na hora do almoço, pior se o gás tivesse explodido. É isso que a Bíblia quer nos ensinar, e a presença do sal é essa. Queridos, sempre temos motivos para agradecer a Deus. Difícil você, primeiro, você acordou, só de abrir o olho, você já tem que agradecer a Deus, que já teve raciocínio e abriu o olho. Queridos, quantas pessoas que deitam e não levantam? Não levantam. Você tomou café, tem gente que não pode tomar café. Tomou leite, tem gente que não pode tomar leite. Comeu pão, tem gente que não pode comer pão. Tem um caso lá em Angra dos Reis, na nossa igreja, que um menininho, tem 2 ou 3 anos, ele não pode tomar leite, ele tem aversão à lactose. Como você vai falar para uma criança que não pode tomar leite? Aí a maioria das crianças gosta de Nescau. Você não pode tomar leite. Nescau então. Então, queridos, o que o texto nos ensina? O sal era uma presença constante para mostrar a nossa lealdade, a nossa eterna aliança com Deus. E aí, hoje em dia, o que significa o sal para a gente? Eu sempre tenho que agradecer a Deus. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo escreve assim: em tudo dai graça, porque é esta a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Quer ver uma coisa que nos chateia muito, queridos? As donas de casa estão aqui, está aí, as donas de casa. Já observou uma coisa engraçada e chata? Você salgou o feijão. Alguém elogia o seu arroz? Não. Elogia a carne? Não. Elogia a salada? Não. Elogia o macarrão? Não. Mas fala e reclama do feijão. Pô, eu fiz 5 coisas, só errei uma. Você falou da uma errada, não agradeceu as outras 4. E é isso que a gente faz com Deus. A gente às vezes dobra o joelho ou vai orar e fala: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Amém. Quando você pede, você demonstra a sua fé. Mas quando você agradece, demonstra reconhecimento a Deus. E queridos, nós sempre temos que ser gratos a Deus, porque Ele tem feito muitas coisas por nós. Ele tem feito coisas incríveis. Eu vi uma reportagem, essa reportagem deve ter aí 9 para 12 anos, que acharam uma família que morava no banheiro público abandonado de São Paulo. Foram entrevistar a família. Mas por quê? 6 pessoas no banheiro público. Mas por que vocês moram aqui? Vocês não trabalham? Não, nós trabalhamos. A gente sai de casa às 4 horas da manhã. A minha esposa, junto comigo, isso é 9 anos atrás, nós dois juntos ganhamos R$900. Ou então, por que eles não alugam uma casa? Não dá. Se a gente alugar a casa, a gente não come. E tem a passagem ainda. Nós temos 2, 3 filhos. Então a gente está morando no banheiro público para que nossos filhos possam estudar e comer. Queridos, qual de nós que teve que passar por isso? Nenhum de nós. Graças a Deus. E é isso que Deus quer que a gente lembre. Obrigado. Obrigado. Queridos, quando a minha esposa ficava grávida, ela ficou grávida 5 vezes. Perdemos 2 filhos. Temos 3. Toda vez que ela ficava grávida, queridos, eu passava 9 meses nervoso, tenso. Mas por que, pastor? Queridos, imagina você pegar um filho seu que nasceu com defeito, com alguma doença, com algum problema mental, algum problema físico, e você passar o resto da sua vida. Você vai amar seu filho? Vai amar seu filho. Mas se ele for perfeito, ele vai te dar menos trabalho. Por isso a gente tem que agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo meu filho. Obrigado pela minha filha. Senhor, se meu filho fosse problemático em termos de saúde, o trabalho quer ser. Queridos, imagina, você ter um filho, é até triste, de 20, 30 anos,
que você tem que comprar a fralda, você não pode passar por isso. Uma geral, não é assim? Não é difícil? Difícil. Então nós temos que agradecer a Deus sempre. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu marido, obrigado pela minha esposa, obrigado pela casa que eu tenho. É aluguel, obrigado, Jesus. Tem gente que está morando de favor porque não consegue pagar aluguel. Então, a presença do sal significa constante gratidão a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus sempre, sempre, queridos. Então, o sermão dessa noite está voltado para isso. O livro de Levítico, capítulo 2, a oferta de manjares, a oferta de cereal, era uma oferta que expressava a gratidão. Deus estava ensinando o povo como vocês devem se achegarem a mim e agradecer. Você vai me agradecer da sua maneira. Você quer levar só a farinha e apresentar? Amém. Quer levar um bolo? Amém. Quer levar cozido? Amém. Quer levar partido? Amém. Mas lembre disso, é uma coisa voluntária. Você não vai aproveitar o embalo? Não. Senhor, eu quero te agradecer. E essa gratidão vai ser sempre lembrada por vocês, por Deus lá no céu. Eu lembrei de uma história que aconteceu aqui na Bíblia. Chegaram 10 leprosos. Quem lembra dessa história? Chegaram 10 leprosos pedindo cura. Senhor, cura, cura, cura. Jesus falou o seguinte: vai e se mostra ao sacerdote. Os 10, quando começaram a correr, foram curados da lepra na hora. Mas dos 10 voltaram, só um que voltou. Não voltaram 2, não voltaram 3, só um que voltou. Ele volta e agradece a Jesus. Aí Jesus faz a pergunta: não foram 10 que nós curamos? Que eu curei? Cadê os outros 9? Temos que ser gratos, queridos. O texto hoje de Levítico está nos ensinando a ser grato a Deus por tudo, queridos. Temos que agradecer a Deus em tudo que Ele tem feito em nossas vidas, de todas essas formas, porque sempre que eu agradeço a Deus, Ele vai lembrar que eu agradeci a Ele. Ele vai lembrar. É igual quando você pede licença, dá licença, por favor, obrigado. As pessoas vão lembrar de você como uma pessoa educada. E fulano é todo educado. Mas quando você é ignorante, eles vão lembrar de você também. Aí, Deus quer te abençoar, o diabo vai falar assim com Deus: como é que o Senhor vai abençoar? Nem a bênção de onde ele não agradeceu ao Senhor, você vai mandar mais bênçãos para ele. Olha lá o que o Senhor fez ontem para ele. Até agora ele está reclamando. Está reclamando que o Senhor fez aquilo. O Senhor vai dar bênção para ele. Então, queridos, o que nós estamos aprendendo na noite de hoje? O livro de Levítico, no capítulo 12, está nos ensinando que Deus recebe a nossa gratidão. E nós sempre temos que ser gratos a Deus por tudo. Amém? Que Deus possa, com o Espírito Santo dele, sempre nos fazer lembrar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e em nós. Levítico capítulo 12, o capítulo da gratidão a Deus.